Tá me ouvindo É. perfeitamente? Aê, perfeitamente. Agora eu não escuto mais a minha voz. Pronto. Resolvemos o problema. Resolvemos um problema. Perfeito. Gente, bom, vamos lá, né? Vamos falar aí. Gente, esse é o Peterson. Esta pessoa, ele tem, assim, né, várias personagens, porque olha só, ele é amigo, ele é professor, ele é consultor, ele é administrador, ele é malhador, mas hoje ele veio com outro papel. Hoje ele veio no papel que ele sabe fazer muito bem. Hoje ele veio no papel de pai, né, Peterson? É, Dani. É Hoje, esse papel hoje, aí que eu sei que você gosta de. hoje eu vim com a grande responsabilidade que me deram, né? Que a vida me deu, que é a oportunidade de ser pai. E de todas essas que você falou, para mim é a mais difícil. Imagino. É a mais difícil. E é a que eu mais gosto de ser. Né? Eu amo ser pai. Meus filhos, na verdade, eu digo, assim, amigos próximos, né, dizem que eu efetivamente melhorei bastante depois que eu fui pai. Eu tive um up na minha vida, tanto na Ó, questão pessoal, profissional, na própria espiritualidade, né, do autoconhecimento. Afinal, são três filhos, né, Dani? Então, assim, eu vejo meus então, meninos. antes de você contar, antes de você abrir aí o leque da sua vida um pouquinho, eu vou te devolver uma pergunta que você tinha feito para mim na sua live, para você se apresentar um pouquinho. Eu quero que você fale para mim quem você é, sem falar o que você faz. Ixi, Vamos ver quem é o Pedro. pergunta, essa resposta é difícil, né? Mas vamos Essa lá. pergunta ela fez a gente. Bom, eu sou Peterson Castro, eu sou filho de dois pais trabalhadores que, nesse mundo moderno, ainda permanecem casados. Eu, por exemplo, não estou casado, né? Sou divorciado. Então, a gente sabe que essa questão familiar pesa muito para mim. Eu tive uma boa base familiar. Certamente, o que eu sou Legal. hoje é em virtude da educação que eu tive. Eu sou uma pessoa do bem, gosto de praticar esporte, amo lecionar, amo estar com pessoas. E eu percebi, né, me considero relativamente novo, eu descobri o meu propósito. Meu propósito de vida, Que eu bom. acredito que deve ser muito de encontro ao seu, que é de ensinar e compartilhar informações. Esse sou É, a eu. gente tem bem sim. É, que legal. E eu acho que você se descreveu muito bem, assim, pelo que eu te conheço. É, E aí, agora eu quero que você conte um pouquinho para nós agora do que a gente veio falar, que é a respeito desse papel de pai seu, né? Que aí, agora sim, Peterson é pai de três filhos, né, Peterson? isso. Pai de três E quais filhos, são as idades deles? pai de três filhos, Isabela, Benjamin e Elisa. São três seres, né, que vieram em minha vida e eu assumi uma responsabilidade que eu aguento, aguento. E nesse período de pandemia, que vem total encontro, né, Dani, a, ao tema da nossa live, eu fico muito preocupado com algumas famílias que enxergaram o fato de estar com os filhos um fardo, né? O ato de estar com o filho. E as redes sociais, nós sabemos que existem inúmeras fake news. Famílias, casais, pessoas em que no Instagram, Facebook, Twitter, seja lá qual for a rede social que está usando, são pessoas maravilhosas, famílias amadas, como as antigas propagandas de margarina, e na realidade a gente percebe que não é, que existem inúmeros pais ausentes, inúmeras, quando eu falo pais, são pai e mãe, que efetivamente eu até me questiono se não tiveram o preparo para ser pai. Porque o que me Uhum. assusta é que geralmente esse tipo de pessoa, ela vem de um lar com uma estrutura intelectual e que é um fardo, por exemplo, fazer tarefa com os filhos. Tá certo que
pegou todo mundo de surpresa a pandemia. O ato de você trabalhar e você ter um momento com o filho, às vezes compartilhar o computador, né, compartilhar o celular, isso veio muito avassalador para inúmeras famílias. Mas, mesmo passando tanto tempo, né, passaram-se lá, já tem mais de 120 dias, né, da quarentena, agora que está começando a voltar, e a educação a gente sabe que não vai voltar, né? Infelizmente, até por questão de segurança, não deve voltar em agosto. Não deve, esse ano ainda não, né? Então, assim, até por questão da própria saúde das crianças e também dos próprios professores, vai precisar ainda mais do apoio dos pais. E eu conheço pessoas também que, ao contrário, me surpreenderam positivamente no trato com os filhos. Né? Então, o que acontecia antes? Você que é professora da rede pública, que dá aula, né, aí de matemática, antes era a atribuição dos professores apenas à educação, agora não. Nós vivemos uma era de compartilhamento de informação e compartilhamento de ideias. E quando vem para dentro de casa que eu falo, a estrutura mesmo, precisa ainda mais do apoio dos pais. Né? Eu percebo que algumas pessoas, elas falam, nossa, eu não lembrava dessa situação da matemática, até quando eu tive a oportunidade de fazer atividade com meus filhos, coisas que eu não lembrava, regras de português, e mudou a regra de português, você fala assim, poxa, nem eu sabia que tinha mudado isso. Países, né, da própria geografia, história, transformar esse momento, né, como um momento de autoconhecimento junto aos filhos. Mas, como tudo na vida, eu acredito que tem prós e contras, né? Prós e contras. Eu vejo que no futuro, essas crianças que estão crescendo com os pais muito próximos, na educação, eles vão crescer de uma forma diferente. Eu vou te dar um exemplo da minha vida em relação aos meus filhos. Até mostrar aqui, eles estão aqui. Isabela, é linda essa família. Benjamin e Elisa. Como a gente muda? Como eu mudei como pai, né? Nós tivemos uma criação, não podemos ser hipócritas, né? Uma criação muito machista, em que impunha muito aquela questão do homem ser o provedor, a mulher cuidar do lar. Mas também, na era dos baby boomers, a mulher também, que é a minha geração, além dela cuidar do lar, ela tinha que trabalhar, tá? Eu vi muito dentro da minha casa a minha mãe fazendo isso e meu pai ajudando. Então, acabou que depois que eu casei, eu tive meu primeiro casamento, depois eu casei de novo, eu passei a ajudar mais dentro de casa por entender a importância do pai como exemplo. Primeiro que eu nunca tive empregado, né? Então, aquele apoio. Então, dentro de casa, por exemplo, hoje, os meus filhos, né, que sempre estão comigo, eles me vêm lavando louça, eles me vêm cozinhando, eles veem o pai limpando casa, né? Então, assim, ele tem uma referência que a figura paterna é de apoio e que a casa é da família, tá? A casa é da família, né, Dani? A casa não é só a dona de casa. A casa é do lar, das pessoas que ali estão. Porém, eu percebo que as próximas gerações, elas virão com esse DNA de apoio à família. Só voltando à linha de raciocínio, por acaso eu ouvi um podcast do Mário Sérgio Cortella, pessoa que eu acompanho e que admiro muito, né, um dos grandes filósofos aí, que vão ficar para muitas e muitas gerações, em que ele dizia a diferença entre escolaridade, né, e educação. Educação, realmente, ela é a família que tem que compartilhar a informação. A família que tem que realmente educar. A escola, ela faz parte de um pouco da educação e da escolarização, que nada mais é do que educação formal, né? A formação de segundo grau, depois vai para a faculdade, um curso técnico. Essa escolarização, nesse período de pandemia, jogou-se à tona algumas famílias que não tiveram a escolarização. O que é a escolarização? Como que eu vou ensinar o meu filho dentro de casa? Algumas escolas... A Fernanda escreveu aí, né? O DNA da cooperação, né? Justamente, bem colocado, a cooperação. Então, acaba, por exemplo, essa questão da cooperação, essa questão do apoio, da escolarização,
Será que as escolas se preocuparam em treinar os pais também? Né? Pai, é assim que tem que acompanhar, assim que se usa o sistema. Tá certo que foi tudo muito rápido. Muito rápido. Tem uma sigla agora que virou clichê, que é o novo normal. O novo normal, para mim, é acostumar que tudo é novo. O que aparecer na sua frente e for estranheza, é novo. E muito provavelmente, em alguns casos, ele vai perdurar por anos. O próprio ensino à distância, né, que nós estamos sentindo na própria universidade, que vem como um apoio, uma ferramenta de apoio junto à universidade, e assim vai. Mas eu não sei se você quer fazer alguma pergunta, acabou que eu fui conversando. Não, é bem esse o caminho mesmo, assim, as suas colocações, elas estão dentro desse tema de pandemia. O que eu vejo a respeito da educação é, assim, não tem julgamento, né, Peterson? Na verdade, a gente veio realmente de um ritmo de querer sempre a busca da perfeição. As redes sociais, elas desenharam muito isso, de que a família é perfeita, de que muito comercial de margarina. De repente veio à tona essa realidade nova e impactante de que não existe a perfeição, e a gente tem que se cobrar menos com isso também, né? Tá tudo bem se você tá de saco cheio do seu filho de vez em quando. A gente vai errar, né, como esposa, como marido, a gente vai errar como mãe, como pai, a gente vai errar e a gente tem que errar. E, na verdade, o autoconhecimento, eu acho que ele vem até para a gente aceitar que nós somos frágeis em determinados momentos, né? E, assim, é muito bem colocada essa questão da cooperação que você está colocando, para a gente rever realmente. A gente não estava preparado, assim, eu falo assim, os pais não estavam preparados para ser 24 horas pais, né? Porque mesmo em período de férias, por exemplo, o período de férias eram outros, a gente não pode comparar com esse período, porque período de férias tinha todo uma preparação, né? Não tinha esse negócio do medo, assim, era um negócio leve, às vezes levava ali para casa dos avós, ou você tinha uma rotina já preparada para receber aquela criança ou aquele adolescente naquele ambiente, né, mais descontraído, tá todo mundo ali feliz. E agora não, a gente está sendo empurrado, assim, por uma rotina que tá novo para todo mundo, né? Então, eu vejo, por exemplo, essa questão da pandemia, e até eu acho interessante uma história que fala de um cara que está andando com o carro dele, e aí ele perde o pneu, né? Porque as rodas dele saem, ele perde um dos pneus, e aí ele está desesperado, porque o compromisso dele é inadiável, aí tem um doido sentado, e o doido fala, eu posso te ajudar, você quer ajuda? Ele fala, mas como? Ele fala, pega uma rodinha de cada pneu e põe no pneu que tá solto e vai embora. Ele falou, boa ideia. Ele falou, sou doido, eu não sou burro. Então, assim, a gente vai ter que reinventar mesmo. Tipo, é o que temos para hoje, né? Então, assim, foi muito louco tudo que nós estamos passando, mas essa convivência, a gente tem que aprender a ver os pontos positivos nisso, né? E aí, agora sim, eu sei que você tem fases diferentes com seus filhos. O caçula tem quantos anos? A minha caçulinha faz 6 anos, dia 8 de agosto agora. 6 anos. E o do meio? O Benjamin, ele tem 7 anos. E a Isabela, a mais velha? A minha jabuticaba, ela tem 11 anos. Ela faz 12 agora em setembro. E me conta como é que tá sendo essa rotina sua, Peterson, porque assim, eu sei que você faz 1000 coisas, você é meio que igual eu nessa questão de tempo, tem que ser um negócio bem... Como é que tá sendo essa rotina com os 3 e cada um com uma fase diferente, né? Quando um aluno ou alguma pessoa, sei lá, que fala assim, rapaz, eu tô sem tempo, eu falo, senta aqui, deixa eu te falar, como é que é meu tempo? Isso, deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar como é que se distribui inúmeras prioridades, né? Uma das técnicas é falar o seguinte, tá, o que é prioridade? Mas acaba que, às vezes, durante o dia tem inúmeras atividades. E eu confesso também que nós dois, né, Dan, nós temos no nosso DNA muita criatividade, nós até fizemos uma live em relação a isso, e uma das características de uma pessoa extremamente criativa
algo que não é tão bom é a procrastinação. Então, acaba que, diante das inúmeras responsabilidades, eu tive que me organizar para mitigar essa procrastinação. Mas, assim, respondendo a sua pergunta com meus filhos, exatamente há uma semana, eles se mudaram com a mãe, eles mudaram para Araguaína, no Tocantins. Então, foi algo que é muito recente, é um momento de muita, eu não vou dizer luto, eu vou dizer de dor de não vê-los todos os dias. Então, acaba que esse momento, a partir de agora, eu vou ter que me reinventar para tentar educá-los à distância, usando as tecnologias a meu favor. Né? A Isabela, a minha filha mais velha, está em Goiânia, vai continuar em Goiânia. Mas eu vou, essa questão de desculpa, eu ir até a cidade que eles estão, eles virem para cá nas férias, mas eu tenho consciência também que isso é muito com a relação que eu tenho com a mãe deles. Eu tive a oportunidade, Dani, de conhecer uma pessoa, quando eu era bem mais novo, em que ele falou, Peterson, eu nem carro tinha. Ele falou assim, vou passar ali na casa das minhas filhas para dar um abraço nelas. E eu entrei com ele, e ele estava ele tinha divorciado da esposa, as duas meninas, elas eram pequenas, deu um abraço na ex-esposa, falou, como é que você está, tudo bem e tal? E eu calado, só observando aquela cena. Aí nós fomos embora, eu fiquei olhando para ele, assim, o nome dele é Brito. Eu falei, cara, esse relacionamento seu com sua ex-esposa, de abraço e tal, ele falou assim, Peterson, para que tem que tratar mal? Ainda mais a mãe dos meus filhos. Obviamente que naquela época eu nunca imaginei que eu iria passar por essa mesma situação. Né? Para que tem que tratar mal? Para que tem que ter briga entre duas pessoas adultas em que têm a maturidade para entender a importância dos filhos? Então acabou que eu tive que me reinventar, tive que rever inúmeros conceitos, né? Obviamente que com a maturidade a gente percebe o que a gente é bom, o que é ruim, o que a gente não gosta, né? E não faz questão de melhorar. Então eu estou nesse novo normal agora, que é adaptar essa mudança, que é muito recente, me pegou de surpresa. A mãe deles teve uma oportunidade de ir para uma cidade para trabalhar e seguir a vida dela. Passou pela minha cabeça, obviamente, pedir guarda, essas coisas, mas o meu advogado perguntou, você teria que provar que ela não é uma boa mãe. Eu falei, não, isso eu não consigo provar jamais, porque é uma boa mãe. Então, acaba que vou ter que me reinventar junto com ela nessa educação à distância. Então, por exemplo, eu vou agora, no início de agosto, visitá-los, mas como que é sempre eles aqui comigo? Como que era até há uma semana atrás? Era uma convivência, nós moramos próximos, totalmente diária. O dia que não se via era assim, tá, mas amanhã a gente se vê. E os meus finais de semana eram integralmente deles. Porque eu tive a oportunidade, Dani, nós que somos da docência, de ler e buscar esclarecimento e informação, de entender que uma pessoa vive até mais ou menos com que idade, Dani, na sua opinião? A expectativa de vida. A expectativa de vida do brasileiro hoje. Uns 80? Não, uns 80, uns 85, vai. Vai, uns 85, né? Uma expectativa de vida do brasileiro, em média, é isso. Então, eu fui pesquisar e a infância, ela dura em média, a infância, as meninas geralmente menstruam, mas ainda permanecem ainda criança, né? Até ali os seus 11, 12 anos, 13, é infância. Depois entra a puberdade e tal, a própria adolescência. Essa fase, ela não volta. Então, isso para mim foi sempre muito claro. Eu quero acompanhar a infância dos meus filhos, porque não vai voltar. Depois eles vão ser adolescentes, jovens, e eles podem também chegar à nossa idade aqui, né, Dani? Nós dois aqui com os nossos 25 anos. Exato. Né? 25 anos de carteira de trabalho assinada. Jovens, porque a juventude, ela está do espírito, ela está da energia, né? Não efetivamente na idade, né? O idoso, ele está ligado à idade. Agora, o velho é de pensamento. Então, aproveitar muito essa fase deles. Até colocou aqui, a Fer colocou 80 anos. Eu acredito que, né, 80, 85 anos, a média da expectativa de vida do brasileiro. Então, por que não estar com seus filhos? E eu percebo também que
algumas pessoas que não aproveitaram esse momento, lá na frente, quando os filhos já estão na fase de sair, namorar, às vezes até de casar, e saem das casas, os filhos querem cobrar o carinho. O pai quer cobrar, os pais querem cobrar carinho dos filhos. É Não pode verdade. cobrar o que você não deu. Como que eu vou cobrar isso? Não é verdade? E é interessante que você está falando isso. Hoje eu estava assistindo um professor também, falando assim, para a gente aproveitar esse período, porque as crianças, que até essa fase que você falou, elas não vão esquecer nunca mais. Então, se a gente conseguir realmente fazer desse limão a limonada, que é estar integralmente com eles, mas assim, conseguir estabelecer rotinas saudáveis, né? Porque essa fase, o pai, ele vai realmente conseguir, ele vai, a criança vai depender 100% deles para estar ali fazendo tarefa, para estar ali estabelecendo limites, às vezes até de repente de maneira chata, mas vai ser uma época da vida deles que eles não vão esquecer nunca mais. Então, isso vai marcar muito. Então, de repente, ao invés de olhar isso como, ai, que saco, né? Ai, eu não sou professor, eu tenho que ser pai. De repente, não. Tenta olhar isso como uma oportunidade da gente estar perto dos filhos. Mas, mais uma vez aqui, eu quero, assim, frisar, né, que não existe julgamento, né? E tá tudo bem se você tá de saco cheio também, porque às vezes também os pais se culpam, né? Nossa, eu não estou suportando ficar perto do meu filho. Ai, meu Deus, eu deveria estar aproveitando, mas eu estou de saco cheio. E, na verdade, a gente não tem que se culpar de nada. Problemas técnicos com a tecnologia. Isso, acontece. Esse é o novo normal. É o novo normal. E aceitar. É o novo normal. Isso. Mas, o que eu estava dizendo, Peterson, tô aqui ainda. Então, estamos todos. O que eu estava dizendo é o seguinte, que essa questão do julgamento, né, da gente não se cobrar tanto em relação a isso, da gente estar com os filhos, mas assim, tá tudo bem a gente enlouquecer de vez em quando mesmo, né? A gente realmente não estava preparado, só que a gente tem que estar sempre observando em relação ao comportamento. Obrigada, Dimas. Saudades. A gente tem que estar sempre observando em relação ao comportamento dos filhos, né? Por exemplo, se ele tá, por exemplo, criança brinca, então tá errado se ele não está brincando. Né? Eu acho que a gente tem que observar se tem alguma coisa errada. A gente tem que ensinar os filhos, por exemplo, a falar sobre sentimentos. De repente, ali no meio da brincadeira, olha, este bonequinho aqui está nervoso, este bonequinho aqui, ele está, alguma coisa nesse sentido, para você já começar a estimular essa criança ali, no sentido dela começar a dar voz para aquilo que ela está sentindo, porque essa época de pandemia enlouquece todo mundo. Mas o que eu estava falando é que, assim, eu não tenho a experiência de ser mãe ainda. O mais perto que eu cheguei disso foram os 200 filhos adotivos que eu tive quando, né, eu estava lecionando o colégio militar. Então, eu tive mais de 200, porque eu tenho eles todos no meu coração e eles sabem disso. E o carinho e o amor que eu tenho. E eu sei o quanto de conflito eles têm. E eu imagino você jogar aquele tanto de energia dentro de casa. Enlouquece alguns pais mesmo. Né? E como que você está fazendo? E como que você está fazendo em relação a tarefas escolares? Você que é professora aí, como é que você está? Olha, com eles, por exemplo, acabava que distribuía muito com a mãe, né? A mãe fazia muitas tarefas, mas quando eles estavam comigo, em especial o meu filho Benjamin, ele pedia para fazer comigo. Tá? Então, por exemplo, nós tínhamos o Dia do Homem, em que era só eu e ele. E aí esse dia acabava que foi quando eu me reinventei, porque a mãe dele, ele via as irmãs com bonequinhas. Boneca, menina. E ele ficava, eu também quero ter um boneco. Aí na minha cabeça, da crença machista, negativo, pode ser algum. Não pode ter um boneco. Conversa é essa. Por isso que eu estou falando que vai se reinventando, até que uma amiga psicóloga me disse, Peterson, se um filho ele convive com meninas e porventura ele vê o tratamento da boneca ou do boneco, ele desde criança
ele vai entender a importância da paternidade e vai ser uma pessoa, um adulto muito amoroso e bem presente na educação. Conclusão. Aí a mãe dele arrumou o Davi. Aí é um menino, o Benjamin tem 7 anos, que dorme com ele. É um Davi, é um bonequinho para ele dormir. Né? Eu lembro a primeira vez que ele ganhou, nessas questões de Marvel, ele ganhou a Mulher Maravilha. Ele tinha todos, né? Superman e tal. Ganhou a Mulher Maravilha. Era a que ele mais gostava, junto com o Superman e com o Batman. Colocava junto, para dormir juntos. Né? Aí cabe a psicologia para explicar, mas acaba que foi justamente um período que eu estava me divorciando da mãe, então acaba que faz total sentido. Mas eu tive a felicidade, né, diante de inúmeras situações que eu conheço, de ter convivido. A mãe dos meus filhos são excelentes mães. A gente sabe que nem sempre isso acontece, né, em alguns casos. Quando eu falo mães, pais. Tal. E nós vivemos uma sociedade, eu via muito isso na escola deles, em que surgiram as novas famílias. Então, quem está aqui nos ouvindo, que vai ouvir isso posteriormente, você aceitando ou não, existem as novas famílias. As novas famílias em que o filho é educado pela avó, ele é educado pelo avô, pela tia, às vezes pelo padrinho, né, dependendo da congregação religiosa. Muitas vezes por mães separadas, pais separados, ou um dos dois que abandonou o filho, tá? Ou por casais homoafetivos. Então, isso é um novo, de novo, um novo normal. Isso já vem acontecendo, esse novo normal, Dani, há muito tempo, apenas estourou com a pandemia. Por quê? Sim. Onde que eu tive esse estalo? Certa vez, eu fui também lá na escola dos meus filhos e parou de ter a festa do Dia dos Pais. E eu, como sou um pai presente, fui lá reclamar com o diretor. Falei, pô, cara, eu fico esperando um ano inteiro a minha festa para vir aqui, né, apresentação de menino e tudo mais. Aí ele sentou comigo e me explicou que aí criou o Dia da Família. Justamente porque alguns pais não participavam daquele momento por inúmeros motivos, tá? Às vezes porque estava trabalhando, né? Não estou falando só de pais que é responsável, não é isso. Às vezes por questões de compromisso não conseguiam ir e às vezes frustravam os filhos. Frustravam no sentido assim, que viu outras crianças com os pais e ali não tinham. E optaram em criar o Dia da Família. Mas a forma que ele me explicou, para mim, ficou muito claro. E eu entendo totalmente. Tá? Eu entendo. Mas voltando nessa situação, da importância da presença. Mas presença com qualidade, né? A gente sabe que tem pessoas que têm filhos em que deixam com babá, que, na verdade, terceiriza a educação da criança. Eu acredito que não é por aí. Estava acontecendo bastante antes da pandemia, né? Inclusive. Terceiriza a educação e vem assim, ó. Eu conheço, você deve conhecer, da nossa, quando éramos mais jovens, quando estudávamos, aquelas crianças que tinham enorme amor pela babá, pela empregada, né, o doméstico, o profissional que ajudava na casa, que efetivamente cuidou. Tem até aquele filme da Regina Casé, Que Horas Ela Volta, que relata isso muito bem, tá? Da presença paterna, da presença materna. O filho cresce sem referência. A Dani, a Valéria, não sei se você sabe, a Valéria é minha prima. Minha prima. Essa aí, prima. Grande abraço. Querida Val. Então, assim, Dani, nós vivemos também uma sociedade em que cobram algumas situações que nem sempre as pessoas querem. Quer um exemplo? A pessoa começa a trabalhar, você começa a estudar. Você tem que ser o melhor da escola. Por que você tem que ser o melhor da escola? Aí você vai para o mercado de trabalho. Você tem que ser um líder. Por que você tem que ser um líder se você não quer ser líder? Aí você começa a ter seus relacionamentos, seja ele qual for, aí vem a cobrança, tem que casar. Às vezes você não está afim de casar. Aí você casou, está na hora de ter filhos. Às vezes você não quer ter filhos. Gente, não tem problema algum. Nenhum. Né, Daniel? A vida é sua. É você que tem que ser o mentor da sua vida. É você que tem que tomar a rédea. Eu não quero, eu não me identifico, ou por algum motivo não era o momento, para uma desses exemplos que eu falei. Tá? Eu vejo muito essa cobrança dentro do mercado corporativo, com consultoria e treinamento, que você precisa ser líder.
lembrando, nós somos líderes a todo momento, né, da nossa vida, do nosso lar. Dentro da empresa, às vezes você não quer, você está bem ali naquele status quo seu, tranquilo. Você não quer, não tem problema. E eu percebo o seguinte, eu valorizo muito a religiosidade, a espiritualidade, tanto como pessoa quanto para a família. Mas essa cobrança em que os casais têm filhos, ou que adote um filho, isso precisa ser revisto pelas famílias. Em especial, algumas religiões. Né? Porque, às vezes, a pessoa ela não se identifica com a paternidade ou com a maternidade, aí tem aquele filho e não vai dar o tempo de qualidade para aquele ser de luz que está vindo. Tá? Aí vai crescer aquela criança que às vezes nasceu num lar abastado, em que tem uma condição financeira interessante, uma criança infeliz, que não teve o afeto da mãe, do pai, e às vezes vai buscar uma referência materna ou paterna em outra pessoa. Né, Denise? Eu já vi algumas situações assim. Tá? Então, voltando naquele contexto, para quem está aqui na sala, deixa eu só mostrar mais uma vez a foto dos meus filhos. Esse paizão lindo, essa família. Benjamin e Elisa, que são amores da minha vida, e que eu afirmo que efetivamente a minha vida ela começou a engrenar depois que eu entendi a minha responsabilidade enquanto pai. Eu passei um episódio da minha vida em que a mãe dos meus filhos, ela trabalhava e ela entrava no trabalho às 6 horas da manhã. Foi o período que me aproximou muito deles, em que eu tinha que levá-los para a escola, eu tinha que pegá-los na escola, tinha que fazer almoço. Porque criança não é igual a gente, pega e fala o seguinte, não, hoje eu não estou a fim de almoçar, não. Não. Menino tem que almoçar, ele tem lanche da manhã, lanche da tarde, essas coisas. Tem a rotina, né? Tem a rotina. Então acabou que nesse momento eu entendi a importância e o quanto é difícil criar filhos para as mulheres. Essa rotina feminina, exclusiva, né, que diziam que era feminina. Felizmente, tem surgido vários homens com pensamento semelhante ao meu da importância do pai. Felizmente. Então, o que acontece? Essa rotina de acordar cedo, dar café da manhã, levar a menina para a escola, pega a menina na escola, reunião dos pais, né? Menina adoeceu, tem que pegar a menina, leva para médico. Né? Eu lembro que, por exemplo, pela rotina que meu pai tinha, ele não tinha tanto tempo para ir a médico. Era uma atividade muito da minha mãe, mesmo porque minha mãe é técnica em enfermagem. Então, ela tinha essa rotina. Acabou que eu me vi muitas vezes levando as crianças ao médico. E assim, eu falo isso com o maior prazer. E quem está me ouvindo, que é pai, participa mais. Entenda. Eu vou falar de novo o que nós falamos anteriormente. Né? A infância, ela dura pouco tempo. Até no máximo 12, 13 anos e não volta. Lembrando que até os 7 anos, eu sei que tem psicólogos aqui nos ouvindo, até os 7, 8 anos, forma-se a personalidade da criança. Aproveita esse momento para educar o filho. Tá? Não deixa, mas também não fica com um dodóizinho também. A criança tem que passar por frustração. Né? Eu aprendi depois da minha terceira filha, que é a Elisa, que com ela que eu acertei mais, que o pior dia da minha vida é quando eu dava alguma palmada em um deles, eu realmente acabava o meu dia, eu não lembrando, não estou falando de espancada, estou falando de uma palmadinha, em algum momento de raiva, acabava o meu dia, e eu lembro dos meus pais, Dani, falar isso para mim lá da minha infância. Meu filho, acabou o meu dia, porque eu tive que te dar uma palmada. Eu tive que dar, na época, era uma cintada, uma chinelada. Né? E a gente começa a replicar isso, só que de uma forma mais leve. Tá? Então, por exemplo, busque informação, leia livros, entenda mais sobre educação. Entender que as gerações, elas mudam. A forma como nossos pais foram educados, a forma como nós fomos educados, se eu replicar para os meus filhos a forma como meus pais foram educados, eu vou afastar os meus filhos de mim na juventude, na fase adulta. Porque era um outro período. Era um outro momento. É possível, sim, educar os filhos com amor. Mas você tem que demonstrar esse amor. Algo que eu vejo muito, Dani, as pessoas assim, implorando por eu te amo. Né? O eu te amo ele tem que ser espontâneo.
As pessoas dizem que amam, mas não se doam. Eu vejo, por exemplo, essa questão do amor. No meu aniversário, alguns amigos queriam me dar algum presente. Por conta da pandemia, não busquei, o que você está querendo tal. Eu falei, eu gostaria que vocês comprassem uma cesta básica, colocassem no carro de vocês e andem na rua. Se você vê alguém que está precisando, doa a cesta básica. Só que é o seguinte, caridade não se divulga. Vai tirar foto mostrando que está dando cesta básica, não. Caridade é quando você faz algo do coração para alguém que você nunca viu. Mas tem que ser algo doado. Não é aquela coisa forçada, vai embora. Não. A pessoa tem que sentir que você está doando aquilo por amor. E os meus filhos, com certeza, eles me acompanham, por exemplo. Eu tenho como hábito ir ao supermercado e comprar uma cesta básica. Gente, uma cesta básica custa R$50. Se você colocar no seu orçamento, uma vez por mês isso, devolva para a sociedade algo que você tem de bom. E se seus filhos, as crianças veem você fazendo isso, ela vai entender a importância que você tem para a sociedade e vai te ver como exemplo. Tá? Eu tenho como esperança nos meus filhos, a única coisa que eu quero é que eles valorizem o que eu faço por eles no futuro, o sacrifício que faz, tá? Que é por eles. Não é fácil falar assim, ser pai e mãe. Não, não é fácil. Ser mãe não é fácil. Eu estava vendo o seriado Netflix, Coisa Mais Linda. Quem está me ouvindo aqui, quem tiver a oportunidade de ver um seriado brasileiro, que terminou agora a segunda temporada, excelente, que fala sobre a Revolução Feminina, né, do Rio de Janeiro, entre a década de 50 e 60, o quanto vocês, mulheres, sofreram e ainda sofrem para mostrar que são boas. Nós estamos falando da década de 60, gente. Né? E eu estou falando tanto do preconceito por ser mulher, preconceito racial, preconceito por ter que trabalhar, preconceito por não terem carteira de trabalho. Então, assim, é muita luta. E ainda ser mãe, né? Cuidar de um lar, cuidar de um marido, como se fosse só ela cuidar do marido. O marido não tivesse que cuidar dela. É algo tão ridículo, mas é algo tão recente. Né? Então, assim, quando perguntam para mim, falam assim, tem um teste que eu aplico em treinamentos, que é o teste de inteligências múltiplas, de Howard Gardner. Tá? Falam sobre todas as inteligências. Vocês, mulheres, dão um show quando fazem o teste. Porque vocês têm inteligências, é latente. Nós, homens, somos muito focados. Nós temos, obviamente, muitas inteligências. Só que não se comparam com vocês, mulheres. Não se comparam. Então, essa briguinha, até no próprio seriado mostra isso, né? A opinião de uma mulher, gente, que coisa mais ridícula. As mulheres pensam muito melhor que nós, né? Elas sabem tomar decisões, já pensou em todo o contexto. Nós, homens, às vezes... E Deus te agraciou com duas, né, Peterson? Oi? E Deus te agraciou com duas ainda, né? Pois é. Duas e um rapazinho, né? Meus filhos, eu até brinco, Dani, que é propaganda da Benetton. Lembra a propaganda da Benetton antiga? Propaganda da Benetton que tinha umas moças sentadas, era cada um de uma cor. Né? Eu tenho a Isabela, que é minha filha, minha pretinha. Eu tenho o Benjamin, que é loiro, e tenho a Elisa, que é ruiva. Aí eu até brinco. Oi, gente. Até brinco que eu estou procurando uma japonesa, porque fecha a fábrica e tá tudo certo. Pronto, tá fácil. Mas sabe uma coisa que você está falando que é interessante, Peterson? Que eu estou aqui refletindo a respeito de você ter se colocado na sua história, você ter se colocado aí no posicionamento da sua ex-mulher. Então, isso mostra uma empatia e você só conseguiu entender a partir do momento que você conseguiu internalizar vivenciando isso, né? Se você, por mais que as pessoas falassem e você tentasse entender, se você não vivenciasse, talvez você não conseguisse virar a chave. E aí, através dessa experiência que você está conseguindo repassar isso para os seus filhos e de forma tão leve, que hoje é leve, né? E aí o que eu penso, fazendo uma conexão assim com a pandemia, a respeito por exemplo, com
os professores. E aí, por exemplo, quando os pais, eles precisam agora, de maneira imposta pela pandemia, sentar com os filhos, fazer tarefa, ter que ensinar, ter que exercitar a paciência. E, de repente, eles estão começando a sentir na pele, a vivenciar, a sentir a empatia do que é ser professor. E é uma coisa que nós, enquanto docentes, a gente pediu tanto na sociedade, quem é professor sabe, né? A valorização do que é ser professor, que essa responsabilidade não pode ser só nossa, né? O quanto a gente falava assim, gente, vocês não podem terceirizar isso. Isso aqui precisa ser em conjunto, é uma união. Você não pode simplesmente deixar isso por conta só da escola. Você não pode deixar um professor tomar conta de 40, 50 alunos numa sala de aula. Então, de repente, de uma forma subjetiva, né, de uma forma imposta, mas de uma forma subjetiva, os pais estão tendo uma oportunidade, assim como você teve com a sua experiência, de vivenciar isso na pele. E a partir disso, falar assim, não, agora eu vou ter que agir diferente com o meu filho. Essa responsabilidade, ela tem que ser compartilhada, porque se for compartilhada, vai ser uma mudança daqui para frente. Porque agora sim ela vai ser eficaz. Porque se a gente sempre quis isso, Peterson, a gente sempre quis esse meio a meio, porque aí vai ser efetivo, um pouquinho na escola, um pouquinho em casa, um pouquinho na escola, um pouquinho em casa. A educação é o que transforma, Peterson. E assim, a gente não conseguia fazer com que os pais, não todos, né, gente? Por favor, não estou aqui generalizando. Mas eu estou falando de uma coisa vivenciada, né, internalizada, vivenciada, então isso é uma transformação. Então, mais uma vez, a gente está pegando aí uma parte para transformação. Outra coisa que eu quero pontuar também é a respeito dessa questão muito interessante que você falou, sobre estar com os filhos e aproveitar a infância deles, principalmente quem tem filhos pequenos, porque eles vão querer brincar. Sim. E, de repente, nós adultos, a gente perdeu, a gente não sabe mais brincar, né? A gente leva a vida tão a sério e, de repente, você vai ter que voltar a brincar. Que é o que o curso, por exemplo, do Murilo Gun fala, você resgatar essa criança interior, né? E aí você vai ter que se reinventar enquanto pai, você vai ter que se reinventar nas brincadeiras, porque a criança, o adolescente, você não pode simplesmente, mais uma vez, tentar terceirizar para televisão, tentar terceirizar para videogame. Chega uma hora que isso vai ter insustentável, eles não vão aguentar mais. E aí, você vai ter que você vai ter que pegar um tabuleiro, você vai ter que inventar uma corrida, você vai ter que jogar essa energia para fora, uma hora ou outra. Então, assim, tentar virar o jogo também. E que gostoso isso, né? Você poder, de repente, você sentar com seu filho, você que é homem, e brincar de Lego de novo, sabe? E de repente, eu penso assim, se eu fosse mãe, eu ia amar voltar a pegar minhas Barbies, né? Sei lá, pegar Barbie e brincar de Barbie, de alguma coisa nesse sentido. Então, olha que massa esse resgate também, né? De estar novamente ali resgatando crianças interiores, gente, isso é maravilhoso, né? E assim, ativar essa criatividade na criança. A criança precisa resgatar essa criatividade, até para ela querer. Isso aí vai ajudar, inclusive, a ela ter mais vontade de aprender. Isso aí são consequências maravilhosas lá na frente. Então, isso tudo pode ser. E assim, Ixi, eu não mudei, é o meu filho. Não? Ainda, até Herodias, que também é minha prima, entrou aqui, ela faz um trabalho magnífico com educação, ela e a Paulinha, que são minhas primas lá de Itumbiara, em que elas são ativas lá em Itumbiara com essa questão do desenvolvimento da educação através de ferramentas lúdicas. Tá? Então, por exemplo, que legal. Dentro de casa. Mas uma situação que acontece muito, isso eu aprendi também com meus filhos, é que às vezes o pai, o filho, ele fala, a criança cresce, isso mesmo, né, Herodias? Então acaba que é o seguinte, o filho cresce, ele chegou na fase adulta e fala assim, meu filho não tem iniciativa. A culpa é sua, às vezes, pai e mãe. Porque quando você estava em casa, às vezes fazendo o almoço, a sua filha ou seu filho chegava, mãe, eu quero aprender. Eu quero aprender a cortar a verdura. Eu quero aprender. Você sai para lá, menina, tá atrapalhando, vai brincar, vai pro terreiro, vai fazer outra coisa. Aí a criança chega de novo. Você poda uma vez, você poda duas, você está podando a criatividade da criança
E aquela situação que ela vai chegar na fase adulta, proativa, com o objetivo de resolver problemas, lembrando que é uma das competências mais exigidas de agora para frente, né? A criatividade, a resolução de problemas complexos, porque quanto mais criativos, lembrando que os problemas que vão surgir são novos problemas, e precisa ser criativo para resolver isso, tá? Eu tinha muito isso com meus filhos, que, por exemplo, eu tô lá, você está com pressa para fazer o almoço, pai, eu quero lavar a louça. Ótimo, podia ficar assim para sempre, né? Crescer, acabou, faz lavar a louça. Mas a criança está ali, ela vai lavar direito? Obviamente que não, ela não sabe. É um processo criativo, é um processo de educação, é um ciclo. Ensina, primeiro lava os copos. Por que tem que lavar os copos primeiro? Porque se você deixar os copos para lavar por último, lavou panela, lavou prato, a bucha está cheia de gordura. Então, por isso, minha filha, meu filho, comece a lavar os pratos, os copos. Terminou os copos, aí primeiro vem prato, por último panela, que é mais gorduroso. Ah, tá, que legal. Vai ser uma sujeira, não vai limpar direito, mas você ali está educando seus filhos. Minha casa tem grama, por exemplo. Eu corto a grama em 20 minutos. Quando meus filhos querem cortar comigo, eu demoro 40 minutos. Porque não sabe, né, puxar ainda o cortador de grama. Mas não pode, não corte da sua criança, do seu filho, aquela iniciativa. Tá? Eu, por exemplo, estou trabalhando, às vezes estou fazendo alguma proposta. Ah, pai, quero ajudar. Tá, meu filho, você quer ajudar? Então toma um papel aqui, não, quero ajudar no computador. Respira fundo, dá uma pausa, abre um arquivo no Word, deixa a criança digitar, porque ela quer replicar o que você está fazendo. Ou no Excel, tá? Então ela vai mantendo essa questão. Nem eu, Val. Tá vendo, Valéria? Eu não sabia. Pois é, Valéria, essa é uma boa prática de limpeza. Isso aí eu aprendi também limpando casa, tá? Ajudando em casa. Boas práticas de limpeza. A Herodias, minha prima, dizendo aqui, somos o espelho. Justamente, nós somos o reflexo. Tem uma música que eu gosto demais de ouvir do Diogo Nogueira, em que ele fez, o pai dele fez, né, o João Nogueira, que dizia o seguinte: o meu medo maior é o espelho se quebrar. Essa música é linda. Então, isso fica martelando na minha cabeça o tempo todo. O meu medo maior é o espelho se quebrar. Principalmente para os meus filhos. Eu cobrar alguma coisa e eu não ser exemplo. Eu sei que eu não sou exemplo, Dani, num monte de coisa. Mas eles lembrando da responsabilidade paterna, da responsabilidade enquanto pai, da responsabilidade enquanto pessoa, da responsabilidade como civil, como cidadão, eu entendo que o meu papel como pai foi atingido. E é papel da mãe também fazer isso. Ambos. Você, independente de estar separado ou se estão juntos, tá? A educação, ela tem que ser pelos dois. Seguir pelos dois. Respeito entre os dois. Tá? Lembrando que o homem é produto do meio. Ó, minha jabuticaba acabou de entrar aqui, Isabela. É pena que ela está entrando aqui no final, né? Minha pretinha. Bem-vinda, filha. Então, ela está nos ouvindo. Então, acaba que o espelho é para tudo. Por isso que eu falo de liderança. Nós somos líderes. Se você tem filhos, você é líder dos seus filhos. Você é um espelho. Se quer efetivamente liderar, lidere pelo exemplo. Oi, filha. Bem-vinda. Então, lidere pelo exemplo. Não adianta você falar, verbalizar, né? Tem até um ditado antigo, né? Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Que exemplo que você está dando nisso? Então, seja o exemplo das suas atitudes, que não só os filhos, como as pessoas em volta, eles vão perceber a sua importância. A Herodias ainda completa. A primeira educação é de casa. Com certeza. Com certeza a educação é de casa. Obrigado, Alisson. Pois é, Dani. Estamos aqui nos nossos últimos 5 minutos, correto? Correto. Nossa, que delícia de conversa, Peterson. Foi maravilhoso. Eu queria até falar um pouquinho, só assim, um pedacinho da música do Lenine, que é Paciência, que eu acho que vai de encontro a tudo isso que você falou, que é: enquanto todo mundo espera a cura do mal,
E a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência, e o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Então é isso, a gente precisa ter paciência, a gente está esperando a cura, a gente precisa, né, estar presente aí com os nossos filhos, a gente precisa ser exemplo. E eu só tenho a agradecer. Você realmente é um cara muito fantástico. Eu sou sua fã, sou sua amiga. Eu fico muito feliz aí pelo nosso bate-papo, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o seu convite, né? Então, assim, não, como eu falei contigo anteriormente, existe tudo, né? Ex de tudo, ex-namorada, ex-esposa, ex-chefe, ex-colega, às vezes ex-amigo, mas ex-pai e ex-mãe não existe. Não existe. Então, assim, já aproveitando que meus filhos estão me ouvindo, dizer para eles que eles são os grandes amores da minha vida. A minha vida transformou através deles e que eu espero ser o exemplo para eles. Tá? É muito gratificante ser pai. Eu sou pai de 3 seres iluminados, Isabela, Benjamin e Elisa, que efetivamente me ajudam a ser uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor, um cidadão melhor, uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa que tem mais cuidado com o próximo. Tá? Tem pessoas que elas evoluem já na pré-adolescência, ali na fase adulta. Eu confesso que eu efetivamente amadureci e me tornei uma pessoa melhor após o nascimento da minha primeira filha. Eu espero evoluir de agora para frente. E com autoconhecimento, sendo uma versão melhor a cada dia, né? Muito obrigado. Que lindo. Obrigada, eu que agradeço. Beijo para a Mames que está aí também, que você é um ser humano que eu amo e você também me faz melhor. Tá, queridão. Vamos já marcar a próxima live já, que tá ótimo nossos papos. Só adiantando, essa live ela vai estar no podcast Feras Pensantes. Sim. Se porventura Feras Pensantes. Não viu a live por inteiro, você vai ter o áudio da live lá para acompanhar. Muito obrigado, gente. Com certeza. Alô. Alô, tchau, tchau.